Fala galera, beleza? Tudo jóia com vocês? Olha, hoje eu vou falar para vocês um pouco do Teorema de Pitágoras. Vou contar para vocês como que surgiu e quem foi esse cara que inventou toda essa teoria para a gente, que foi muito importante para a matemática. Simbora comigo? Vamos nessa, galera? Pessoal, conta a história que Pitágoras, a partir de um triângulo retângulo, que é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, desenvolveu a seguinte teoria: dizer que esse lado que está oposto ao ângulo de 90 graus era sempre igual à soma dos outros dois lados também. Dizer então que esse lado que a gente dá nome de A ao quadrado era sempre igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Veja nos exemplos. A partir de um triângulo retângulo, como esse, de medidas 5, 4 e 3, Pitágoras definiu o seguinte, que esse lado aqui ao quadrado seria igual à soma dos outros dois lados também ao quadrado. 5 ao quadrado equivale a 25, 3 ao quadrado equivale a 9 e 4 ao quadrado equivale a 16. Se a gente somar 9 mais 16, essa conta também daria 25. E ele concluiu que em todo o triângulo retângulo ia acontecer isso. A hipotenusa, que é esse lado que ele acabou dando nome para esse triângulo, tá? Era igual à soma do quadrado dos catetos, que é o outro nome que ele deu a esses outros dois lados. Esse é um cateto e esse aqui seria o outro cateto. Então, a hipotenusa ao quadrado ficaria sendo igual à soma do quadrado dos catetos. Esse triângulo ficou conhecido como terma pitagórico. Foi o primeiro triângulo que Pitágoras acabou definindo. A partir desse triângulo, surgiu várias ideias, né, que determinam um pouco sobre esse assunto. Veja comigo. Olha esse outro exemplo. Vamos pegar esse triângulo, tá? Vamos dobrar esses lados. Aqui vale 5, vamos colocar aqui valendo então 10. Aqui vale 3, vamos colocar então valendo 6. E esse lado vale 4, vamos colocar ele valendo 8. Vamos dobrar esses valores. Observa o seguinte, que 10 ao quadrado equivale a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Se a gente somar isso daqui, ó, a gente verifica a igualdade. Então percebe que essa teoria ela ficou sendo muito importante na matemática. Isso ficou conhecido como Teorema de Pitágoras, Pitágoras que foi o precursor de toda essa ideia. A partir desse triângulo foram surgindo várias e várias teorias que ajudariam muito na geometria. E aí, para provar que isso realmente é verdade, se a gente dobrar os lados, triplicar os lados, quer ver? Eu vou tentar fazer mais um exemplo aqui, ó, triplicando aqueles valores. Ó. Observa, se aqui vale 5, vamos colocar então valendo 15. Se aqui vale 6, vamos triplicar, vamos colocar ele valendo 9. Se aqui vale 4, vamos triplicar, vamos colocar ele valendo 12. E observa esse triângulo então. 15 ao quadrado é igual a quem? A 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Observa que 15 ao quadrado dá 225. 9 ao quadrado equivale a 81. 12 ao quadrado, 144. Se a gente somar 144 mais 81, a gente também vai encontrar 225. Então, essa teoria ela foi muito importante para a matemática e a partir dessa ideia foram surgindo outras definições que vou mostrar para vocês agora. Como, por exemplo, a diagonal de um quadrado, a altura de um triângulo equilátero. Todas essas propriedades e mais um tanto de outras propriedades foram surgindo a partir do Teorema de Pitágoras. Vem comigo que vou mostrar mais para vocês. E lembre-se, deixe seu like,
Se inscreva no meu canal para vocês não perderem nenhum vídeo. Simbora, galera, vamos nessa. Pessoal, observe agora que se eu tenho um quadrado de lado L e eu traço nele uma diagonal. O que é a diagonal? Ela liga uma extremidade à outra nesse quadrado. Observe que quando eu ligo essa diagonal, quando eu formo essa diagonal, eu acabo obtendo aqui dois triângulos. Esses triângulos eles são chamados de triângulos retângulos. Por que eles são triângulos retângulos? É porque ambos formam ângulos de 90 graus. Agora, observa, se eu pegar a diagonal do quadrado, elevar ela ao quadrado, ela vai ser igual à soma dos outros dois lados também ao quadrado, que Pitágoras deu o nome de catetos. Observa, diagonal ao quadrado, pensando nesse triângulo, é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Conclusão, a diagonal ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. A diagonal, então, será igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, a gente pode cancelar. Sobra, então, L raiz de 2, que é uma fórmula matemática que define, então, a diagonal de qualquer quadrado. Se eu te der um quadrado e falar com vocês que o lado desse quadrado, por exemplo, equivale a 2, e falar assim, pessoal, quanto vale a diagonal desse quadrado? Eu posso usar dessa propriedade, dizer que a diagonal é igual a 2 raiz de 2, ou então, posso pensar o seguinte, ó, né? Eu posso usar a ideia do teorema de Pitágoras, dizer que x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, aqui vai dar 4, aqui também dá 4. Essa conta daria 8. Portanto, o x equivale a raiz quadrada de 8. E raiz quadrada de 8, se a gente simplificar essa raiz, a gente acaba encontrando 2 raiz de 2. Tem uma aula que fiz há um tempo atrás, se vocês voltarem nos meus vídeos aí, onde fala de radiciação, você vai ver um pouco dessa ideia, onde eu expliquei como que a gente simplifica as raízes, tá bom? Ou seja, a solução desse problema equivale a 2 raiz de 2. Se a gente usasse a unidade de medida aqui centímetros, né, eu teria essa diagonal como 2 raiz de 2 centímetros. Se eu quisesse um valor aproximado dessa diagonal, era só utilizar a raiz de 2, que é um número irracional, como 1,4 e mais uma série de casas decimais, e multiplicar isso por 2. Aí eu ia achar um valor aqui aproximado. Mas assim já basta para definir a diagonal de um quadrado. Pessoal, observe também que a partir de um triângulo equilátero, a gente consegue, conhecendo o teorema de Pitágoras, definir uma fórmula matemática que calcula essa altura de qualquer triângulo equilátero. Veja bem, observe que aqui, ó, formou exatamente um triângulo, e esse triângulo retângulo, porque a altura que é perpendicular forma um ângulo de 90 graus. Então, vamos pegar esse triângulo aqui, ó, como referência. Observe, aqui é a altura, aqui é o lado, aqui é a metade do lado. Se tudo aqui é L, cada pedacinho desse aqui significa a metade desse tamanho. Né? Aplicando o teorema de Pitágoras, olha o que a gente consegue encontrar. Que L ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais L sobre 2 também ao quadrado. Se a gente desenvolver esse cálculo aqui, ó, a gente tem aqui L ao quadrado sobre 4, reduzindo aqui ao mesmo denominador, né, que a gente chama de tirando o MMC, o menor múltiplo comum entre esses termos, a gente teria, então, 4 dividido por 1 dá 4, então 4L ao quadrado. 4 dividido por 1 dá 4, vezes H, 4H ao quadrado. E 4 dividido por 4 vai dar 1 vezes L ao quadrado, dá o próprio L ao quadrado. Podemos cancelar o denominador. E organizando essa conta aqui, ó, tá vendo? A gente consegue obter a altura. Tá?
E como que a gente vai fazer isso? É só organizar esses cálculos. Pega esse L que está ao quadrado, passa para o outro lado da igualdade. Fica 4h ao quadrado igual a 3L ao quadrado, que esse L vai passar para lá subtraindo. Esse 4 a gente pode vir com ele para o lado de cá dividindo e extrair a raiz do lado de cá, porque como isso aqui é uma igualdade, tudo que eu fizer aqui eu também tenho que fazer ali. Pensa em uma balança. Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então, se eu elevar ao quadrado aqui, eu consigo eliminar esse termo ao quadrado. E do lado de cá fica uma raiz. Então, se eu passar a raiz de um lado e do outro, eu consigo eliminar esse termo aqui. Ó. E aí eu tenho como solução 3 ao quadrado dividido por 4. E a gente observa que essa altura equivale, então, a 3, a L, raiz de 3, dividido por 2. A altura de um triângulo equilátero é dada pelo lado vezes a raiz de 3 sobre 2. É assim que a gente demonstra esse trabalho todo que a gente tem para poder desenvolver uma fórmula matemática que calcula a altura de um triângulo equilátero. Agora, com a gente conhecendo essa forma, se a gente substituir nessa fórmula aqui, ó, H vai ser igual a 4 vezes a raiz, vamos arrumar aqui, 4 raiz de 3 dividido por 2. Simplificando, 2 raiz de 3. Agora, observa, vamos fazer esse cálculo todo, que foi o que a gente usou para desenvolver essa fórmula. Se a gente quer calcular essa altura, e eu conheço todos os lados, que valem 4, cada pedacinho desse aqui do triângulo equilátero vale 2. Então, observa esse triângulo que a gente formou aqui agora. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras? 4 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso daqui equivale a 16 e aqui equivale a 4. Se eu pegar esse 4 e passar ele para o lado de cá subtraindo, isso aqui vai virar 12. Então, h equivale a raiz quadrada de 12. O h, então, equivale a 2 raiz de 3, simplificando essa raiz. Exatamente o resultado que a gente encontrou trabalhando com essa fórmula matemática que define a altura de qualquer triângulo equilátero. Ela é dada por L, raiz de 3, dividido por 2. Foi assim que foi demonstrado. Então, tá vendo? Pitágoras foi um matemático muito importante que, a partir da sua ideia, foi definindo várias propriedades. Beleza? Pessoal, agora então vamos dar um exemplo prático de uma situação. Quer ver? Eu quero saber a altura desse prédio. Tá bom? Eu quero definir a altura desse prédio. Vou chamar essa altura aqui então de x. Eu sei que dessa escada, do pé da escada até o prédio, tem 8 metros. E essa escada, ela tem 10 metros. Eu quero descobrir qual é então a altura então do prédio. Então, para isso, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Dizer que essa escada, 10 ao quadrado, tamanho dela ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado equivale a 100. 8 ao quadrado, 64. Se eu pegar esse 64 e passar para o lado de lá, vai ficar 100 menos 64, que equivale a 36. Qual o número que você eleva ao quadrado que dá 36? É lógico que esse número pode ser mais ou menos 6, né? Pode ser 6 ou menos 6. Só que se tratando de uma altura, não tem como a gente definir essa altura negativa, né? Esse tamanho negativo. Então, a gente fala que a solução para esse problema é que x equivale a 6. Ou seja, a altura desse prédio é de 6 metros. Então, existem várias situações, que a gente pode trabalhar com essa ideia do teorema de Pitágoras. Essa aqui é só mais uma delas. Tá bom? Gostaram? Pessoal,
Deixe seu like, então, se inscreva no canal, ative o sininho aí de notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau!